a gente precisa encontrar um equilíbrio entre marcar gols e não tomar gols. A gente precisa voltar a ser aquela defesa sólida. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Isso, finalmente, a vitória do Santos. Depois de 12 jogos, a gente voltou a comemorar uma vitória do Santos no masculino. Gente, eu tô muito feliz, vocês não têm noção do quão feliz eu tô. Ah, mas foi contra o Goiás. Eu tô feliz. Ah, mas foi sofrido. Não importa, eu estou feliz. Eu acho que essa vitória, eu vou me basear no meu achismo, ok? Vai servir para o Santos como o pontapé inicial para uma melhora. Pelo menos eu quero acreditar nisso. A partir de amanhã, a gente começa a pensar no clássico contra o São Paulo. Mas hoje e ontem também, durante todo o dia, eu só quis comemorar, eu só quero comemorar porque, enfim, a gente não vencia há um tempinho, né? Então, vamos curtir um pouquinho essa vitória e amanhã a gente volta a pensar nos problemas. Que a gente sabe que tem muitos problemas ainda a serem resolvidos. A diretoria não tá contratando ninguém, que hora que vai contratar, que hora que vai se mexer. Ficou claro ontem, apesar da nossa vitória, que, enfim, precisamos de contratações. Precisamos pra ontem. Mas tá, vamos falar do jogo então, porque como eu disse, o jogo foi sofrido. Foi bem sofrido. Foi sofrido principalmente no segundo tempo, porque o Santos resolveu recuar ali, se retrancar ali atrás, e enfim, isso nunca termina bem, né? Mas vamos começar do início. Primeiro tempo do Santos foi muito bom, apesar de não ter a posse de bola ali durante os 45 minutos, né? O Santos conseguiu construir um resultado bem significativo. 3-1 ainda na etapa inicial, com 2 gols do Marcos Leonardo e 1 do Mendonça. Inclusive, o terceiro gol foi, assim, lindo. Foi lindo de ver o Marcos Leonardo ali encontrando o Mendonça, que na corrida conseguiu finalizar muito bem, por sinal. Marcos Leonardo, por sua vez, bem oportunista ali, como um centroavante deve ser. Gente, quem fala que o Marcos Leonardo não é um bom jogador, tá louco da cabeça, entendeu? Tá louco da cabeça. Porque ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador e precisa ser muito bem vendido. Se o Santos quiser realmente vender ele, o que muito provavelmente vai acontecer, ele precisa ser muito bem vendido. Chega de perder dinheiro com um jogador que a gente sabe que é bom, que tem qualidade, que tem sim um futuro brilhante lá fora, vende por um preço justo. A gente não pode mais perder dinheiro com o jogador. O Santos no primeiro tempo ele foi muito bem. Quando toma o gol ali, quando o Goiás diminui com a cobrança de pênalti, né? O Kevson acaba cometendo um pênalti ali. Aqueles pênaltis bem discutíveis, foi bem em cima da linha, num trança-pé ali. E o juiz acaba, com o auxílio do VAR, anotando a penalidade e o Goiás consegue diminuir o placar. Naquele momento, a gente já achou que, enfim, pelos últimos jogos do Santos, foi tudo por água abaixo, né? Porque o Santos, ele não estava conseguindo reagir nos últimos jogos. A gente via que o time tomava um gol e entrava em parafuso. Então, ficamos com um pouquinho de receio. Mas daí já tem aquela boa jogada do Marcos Leonardo pro Mendonça que acaba chegando no nosso terceiro gol. Os gols do Marcos Leonardo, como eu disse, foi bem questão de oportunismo. No primeiro gol, ele nem finaliza muito bem como ele esperava finalizar, mas consegue fazer o gol. E no segundo ali, ele também pega de um jeito que meio estranho, mas a bola acaba entrando. Mas foram jogadas construídas, não foi tipo jogadas aleatórias, tá? Eu tô falando do oportunismo do Marcos Leonardo, mas foram jogadas trabalhadas, construídas. João Lucas ontem também, inclusive, excelente. Ele jogou muita bola ontem, o João Lucas. Vinha sendo criticado, inclusive eu também já falei que o João Lucas não estava vivendo uma boa fase aqui no canal. Mas ontem ele foi muito bem, merece realmente os elogios. Vocês sabem que quando joga bem eu falo, quando joga mal eu falo também. Aqui a gente não passa pano pra ninguém. Lucas Lima ontem também, ele foi muito bem no meio campo. O Lucas Lima, o Paulo Turra falou uma coisa muito interessante quando ele chegou. Queria fazer o Lucas Lima jogar, porque o Lucas Lima, ele chega no Santos jogando bem e tal, só que depois de um tempo, ele passa a desaparecer nos jogos. Ontem, o Lucas Lima, apesar de ele não ter feito gols ali, ele foi muito participativo no meio campo do Santos. E ele jogou pro time. Então, ontem, João Lucas, Lucas Lima e Marcos Leonardo foram os melhores jogadores do Santos em campo. Porque o Mendonça também, né? Marcou 2 gols ali. Mas eu tô querendo dizer mais coletivamente ali, entendeu? Trabalhando pro time. Esses 3 jogadores brilharam.
O Lucas Lima e o Marcos Leonardo foram substituídos no segundo tempo e eu achei uma substituição bem justa, porque o Marcos Leonardo ele já estava sentindo desde o primeiro tempo e o Lucas Lima, por sua vez, ele também já não ia aguentar o final do segundo tempo. E era um segundo tempo ali onde o Goiás estava em cima do Santos. Tanto é que eles conseguem o segundo e o terceiro gol. Sim, o Santos tomou 3 gols ontem do Goiás e tava tudo certo, era só controlar o jogo, mas não. Tomou 3-3, tomou o empate. E quando a gente tomou o empate, no jogo como foi, tipo, a gente tava jogando na nossa casa e a gente chamou o Goiás pra cima. Quando a gente volta do segundo tempo, a gente não volta aquele time organizado, criativo e com intensidade. A gente volta um time retranqueiro. A gente recua, espera o Goiás vir pra cima e tenta sair no contra-ataque. Só que até um certo momento, os nossos contra-ataques não estavam acontecendo. Porque o time já estava um pouco cansado ali na frente, como eu disse pra vocês, o Marcos Leonardo estava sentindo um pouco, o Lucas Lima já não estava mais aquele jogador do primeiro tempo. E daí vem o segundo e o terceiro gol, infelizmente. Mas o Paulo Turra, ele começa a fazer as substituições, coloca o Luan Dias no lugar do Lucas Lima e coloca o Mezenga no lugar do Marcos Leonardo. Quando esses dois jogadores entram, o Balieiro acabou entrando no lugar do Sandri, mas eu já falo do caso do Balieiro. Quando esses dois jogadores do ataque ali entram, o que acontece? O Santos ele passa a segurar um pouco mais a bola no ataque. Pode ser que tanto o Mezenga quanto o Luan Dias não tenham criado oportunidades claras de gol e tudo mais, mas eles conseguiram segurar a bola no ataque do Santos. E naquele momento do jogo, isso era extremamente importante. Por quê? Porque o Santos estava tomando sufoco, o Goiás já tinha empatado o jogo, estava 3-3, jogando em casa, a gente estava vendo a nossa vitórias indo assim, embora, mesmo tendo jogado um primeiro tempo bom e bem agradável. Então, eu gostei da substituição do Turra. Muita gente criticou, e ok, eu entendo quem criticou, quem tem um pé atrás com esses jogadores, mas eu acho que mesmo eles não tendo criado boas oportunidades para o Santos ali na frente, eles conseguiram segurar a bola no ataque, e assim, isso foi o importante, foi o importante mesmo, porque segurar a bola no ataque, naquele momento do jogo, era fundamental. Porque se a gente continuasse recuado ali, esperando o Goiás vir pra cima e tentar nessa jogada de sair em contra-ataque, a gente não ia muito longe. A gente não ia muito longe mesmo. Então foram duas entradas que, na minha opinião, surtiram sim um certo efeito. Sobre o caso do Balieiro. O Balieiro, ele entra no lugar do Sandri, sendo que a gente tinha o Dodge no banco. Aí falaram, né, vários comentários do tipo, nossa, inclusive a transmissão falou, por que não coloca o Dodge, gente? Por quê? Me fala, por que não colocar o Dodge? Vamos lá. Rodrigo Fernandes estava pendurado no jogo e ele tomou cartão, ou seja, ele não enfrenta o São Paulo na próxima rodada. O Dodge também estava pendurado e se ele tomasse cartão, ele não enfrentaria o São Paulo na próxima rodada. O nosso meio campo inteiro, basicamente, ali, ó, o Lucas Lima estava pendurado também, graças a Deus ele não tomou cartão. Se o Dodge entra em campo, toma cartão, o juiz hoje estava dando um cartão adoidado, não podia encostar nos caras do Goiás, que era cartão amarelo pra gente. Se ele entra em campo e a gente perde o Dodge, como é que a gente ia montar nosso meio campo contra o São Paulo? Na minha cabeça, no próximo jogo contra o São Paulo, o Turra ele vai com o Lucas Lima, Sandri e Dodge. Poupar o Dodge ontem, principalmente no segundo tempo, que o jogo estava um pouquinho mais pegado, e colocar o Balieiro, né, no lugar do Sandri, para não correr o risco dele tomar cartão e perder uma peça titular importante no jogo contra o São Paulo, já que a gente perdeu o Rodrigo Fernandes, né, que tomou amarelo ontem. Então, na minha cabeça, tem sentido essa substituição. O Balieiro não é um jogador que eu colocaria em campo. Eu acho que, infelizmente, ele não tá vivendo um bom momento, mas ainda assim, dado as circunstâncias do time, já que a gente não tem um elenco tão recheado, assim, de peças que entrem para resolver o jogo ali e tal, eu achei interessante ele poupar o Dodge nesse quesito. Bom, no segundo tempo, a gente toma os gols, né, como eu falei pra vocês, e nesses gols, cada gol que a gente tomou no segundo tempo, o segundo do Goiás e o terceiro, a gente teve alguém expulso. No primeiro gol, o Vladimir foi expulso porque ele reclama de uma falta em cima do Rodrigo Fernandes, que originou a jogada do segundo gol do Goiás. Essa falta não foi mostrada, o VAR não revisou. Então, assim, passou batido, mas a reclamação do Vladimir não passou batido, o juiz expulsou ele. No terceiro gol do Goiás, o gol de empate no jogo, o Turra reclama e ele toma, então, o cartão vermelho também. 2 cartões vermelhos extremamente exagerados, na minha opinião, porque quando o Santos faz o quarto gol, todo o banco do Goiás levanta e vai na beira do campo reclamar com o juiz e ninguém toma cartão nem amarelo.
que dirá vermelho. Então eu achei bem exagerado a punição do árbitro, poderia ter amarelado, dado aquele famoso aviso prévio ali, mas não, ele resolveu expulsar mesmo o nosso treinador e o Vladimir, então no próximo jogo já contra o São Paulo, a gente não vai ter o Turra ali na beira do campo, vai ser o auxiliar dele, e nem o Vladimir. Pois é. Sobre o nosso pênalti, muito discutido, foi ou não foi pênalti, aquela discussão fervorosa nas redes sociais. Na transmissão, o juiz é chamado na beira do campo para revisar o lance e acaba confirmando de fato que foi pênalti, né? Ele deu pênalti em campo, o VAR chama ele para revisar o lance e depois ele confirma o pênalti, mesmo assim, vendo o lance. Ah, não, foi contato de jogo, não sei o quê. Gente, contato de jogo é quando um jogador tá correndo, o outro esbarra nele. Isso é contato de jogo. Agora, quando um jogador tá indo numa direção, o outro tá indo, esse jogador aqui, ele para e volta e tem um contato, isso não é contato de jogo. Isso é falta. Se a gente analisa o lance, o jogador do Goiás parou e foi no corpo do Joaquim. Foi só no corpo do Joaquim, ele nem olhou a bola naquele lance. Isso é pênalti. Isso é pênalti claro. Resolveram comparar com o lance que aconteceu no sábado, né, no jogo de Flamengo lá e Palmeiras, onde o Everton Ribeiro também sofre um pênalti e esse pênalti não é marcado. E um lance muito semelhante aconteceu no jogo de Santos e Palmeiras. Lembra do lance do Rodrigo Fernandes? Que a bola tá saindo pra linha de fundo e o Rodrigo Fernandes dá aquele encontrão assim de ombro? Pois é, foi esse lance. No jogo do Santos foi marcado pênalti pro Palmeiras, no jogo de Palmeiras e Flamengo não foi marcado pênalti pro Flamengo. Então, assim, depois o Palmeiras vai e quer reclamar de arbitragem, né? Meio complicado você querer colocar a cara a tapa ali e reclamar de arbitragem, sendo que você é um dos times que sempre é ajudado pela mesma arbitragem. Eu acho um pouco hipócrita isso, mas ok. O pênalti do Santos, na minha opinião, foi pênalti, porque teve essa mudança de direção do defensor do Goiás, vindo de encontro com o jogador do Santos, que no caso é o Joaquim, e por esse motivo eu acho que o pênalti foi bem marcado. Se o jogador do Goiás não tivesse mudado a direção e o Joaquim tivesse ido de encontro com ele, aí eu ficava quieta, não teria sido pênalti. Mas não foi isso que aconteceu, gente. Dá pra ver muito claramente, não precisa nem pausar o lance, porque, enfim, lance pausado a gente não consegue ter noção de absolutamente nada. O lance em movimento mesmo a gente vê que o jogador do Goiás, ele está indo numa direção, para e volta para encontrar de corpo a corpo ali com o jogador do Santos. Então, por isso, na minha opinião, foi pênalti bem marcado. Bom, dito isso, Mendonça foi pra cobrança, converteu, a gente venceu o jogo por 4-3. Foi um jogo, como eu disse pra vocês, bem sofrido, porque a gente sofreu empate nesses últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Contra Cuiabá e Goiás, a gente tomou 6 gols. Isso não pode acontecer de maneira alguma. O Santos precisa voltar a ter aquela defesa sólida, né? A gente tava com uma defesa sólida, mas não tava conseguindo marcar. Agora a gente tá marcando gols, mas tá tomando muitos gols também. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre marcar gols e não tomar gols. A gente precisa voltar a ser aquela defesa sólida, porque realmente tomar um empate da forma que a gente tomou ontem, vencendo o jogo por 3-1, não dá. Tudo bem que boa parte disso foi culpa do próprio Santos, que recua e chama o Goiás para o jogo, né? Fala, pô, Goiás, vem, pode jogar no meu campo. Isso não se faz, não se faz. O Santos jogando em casa tinha que ter continuado buscando cada vez mais o resultado, ou pelo menos tentando cadenciar a partida. Nem isso aconteceu. Deu a bola pro Goiás jogar, e por isso que a gente tomou os gols. Mas enfim, como eu disse pra vocês, o importante foi que a gente venceu, e vamos usar essa vitória como ponto de partida mesmo para nossa melhora no campeonato, para nossa melhora na temporada, porque o Santos estava precisando de uma vitória para conseguir convencer. E a partir do momento que a gente toma o primeiro gol e não desiste do jogo, continua jogando, e no segundo tempo, mesmo errando, chamando o Goiás para cima, ainda consegue buscar essa vitória, eu acredito que é uma superação dentro de um jogo que pode servir como motivação para continuar fazendo isso. No próximo jogo a gente tem um jogo extremamente difícil contra o São Paulo, fora de casa, um clássico onde não existe favorito, né? A gente sabe, mas ainda assim é um jogo contra um time que já está mais equilibrado no campeonato, que já tem uma base formada ali, né? O Santos ainda tá tentando encontrar essa base porque acabou de mudar de treinador. O Dorival ali já sabe mais ou menos o que tá fazendo com o São Paulo. Então a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar, né? E a gente espera fazer uma boa partida contra o São Paulo também. Da mesma forma que a gente fez uma boa partida ontem no primeiro tempo.
né? A gente conseguiu ali vencer parcialmente o Goiás de uma forma muito positiva, tendo intensidade, sendo criativo, com o time sendo organizado e dentro de campo, um Santos que a gente não via há muito tempo. Então, que a gente consiga ver mais desse Santos com essa cara do Turra no jogo contra o São Paulo. Comenta aí o que vocês acharam do jogo, então. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Vamos comemorar!